Jesus. Amém? Aleluia. Graça de Deus para o seu coração. Glória a Deus pela vida das crianças, né? Criança é uma bênção. Você pode dizer amém junto comigo? Amém. É maravilhoso estar aqui. Aleluia. Graça de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã, hoje. Algo que eu creio que o Espírito Santo de Deus quer revelar para você. Amém? Então eu quero te convidar a orar e dar liberdade ao Espírito Santo para que fale com você. Fale com o Espírito Santo, que ele tem toda a liberdade de falar com você o que ele deseja. Espírito Santo de Deus, nós te damos toda a liberdade. Jesus, nós te entronizamos neste lugar. Nós te colocamos no lugar que é teu, de Senhor, de soberano, de cheio de graça, de cheio de vida, de cheio de favor, de cheio da tua bênção. Deus, nós nos colocamos nesse lugar que é teu, Pai. Esse lugar, ó Deus, aonde nós queremos te entronizar e reconhecer a tua glória. Pai, nós queremos pedir, fala com a tua igreja hoje, para a glória do teu nome, que a tua palavra seja mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até o mais profundo dos corações e produza, ó Deus, um fruto maravilhoso que dure até a eternidade, que nos leve à eternidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala com quem está perto de você aí. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe e fale ao seu coração. Amém? Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos. E a palavra que eu tenho da parte do Senhor, eu creio é uma direção do Senhor precisa ser uma direção do Senhor para toda a sua vida. É algo que eu creio precisa nortear a sua história com Deus. Precisa nortear a sua caminhada cristã, como homem ou como mulher de Deus. Amém? Eu creio que Deus quer trazer uma palavra que também precisa e vai nortear a caminhada nossa aqui como igreja, que vai nos dar direções e nos indicar o caminho para onde a gente vai. Existem palavras que são tão importantes na nossa caminhada e na nossa história que norteiam a nossa vida. E hoje eu creio que esta é uma destas palavras que vai chegar no seu coração para nortear a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22. É um texto que muitas vezes já foi lido, possivelmente você já ouviu alguém falar sobre ele ou uma pregação sobre ele. Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo 36 ao 40. Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo 36 ao 40. Um fariseu, mestre da lei, chegou para Jesus e perguntou assim, versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero ler de novo o final. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Querido, tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito na lei de Deus, todas as revelações proféticas liberadas nesta palavra está baseado, embasado e depende dessas duas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Tudo na vida cristã, toda a sua caminhada está baseada nisso e precisa estar baseada nisso. A primeira coisa que eu fico pensando quando eu olho para isso, e ali o mestre da lei perguntou a Jesus, né, e a Bíblia fala em outro texto, diz que esse era um entendimento também do mestre da lei. Eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, né? Espero que você já tenha lido a Bíblia inteira, dê um glória a Deus, assim, amém, né? Espero que você leia a Bíblia inteira, pelo menos uma vez a cada 1 ano ou 2 anos, né? Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia aí em 1 ano, 1 ano e 1 mês. Facinho, moleza, né? Mas sabe quando você vai ler lá Gênesis, você vai ler Levítico, Deuteronômio, né? Números. E aí aquela coisa, toda a lei, tudo que tinha para fazer, olha, os sacrifícios, coisa, como é que você lidava com o outro, o que você podia fazer com o outro, o que você não podia, como é que você tinha que lidar, a lei sobre o casamento, a lei sobre cada uma daquelas coisas. E a palavra de Deus nos diz que o mandamento mais importante é: ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo, e que todo o resto depende desses dois. Toda a lei e os profetas, não é só a lei, é a lei e os profetas. Toda a obra que Moisés fez como profeta de Deus, toda a obra que Elias fez, toda a obra e todas as declarações de Davi, que era um homem e era um profeta de Deus, e você pega os Salmos, todas as declarações e revelações proféticas contidas nos Salmos, tudo isso depende e procede desses dois mandamentos. E aí eu fico pensando em olhar a lei com todas estas coisas, eu falei: meu Deus, aonde está a descrição disso, né? E mais do que aonde está a descrição disso, como chegar neste resumo? Porque é um resumo poderoso da lei e dos profetas. É um resumo poderoso dos mandamentos, né? Quais são os principais mandamentos? São esses dois. É um resumo muito poderoso. Talvez, se você precisasse resumir a Bíblia toda em um versículo ou em um pequeno capítulo, num pequeno trecho das Escrituras, você poderia resumir a Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo de tudo que está nessa palavra. Mas o resumo dos mandamentos de Deus para a sua vida se resumem nesses dois. E quando a gente vai olhar lá no Velho Testamento, o texto de amarás a Deus acima de todas as coisas está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia.
Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. A palavra vem falando sobre ensinar os filhos, sobre como caminhar. Em Deuteronômio, capítulo 6, chega ali no versículo 4 e diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E aí ele vai dizendo: ensina para os teus filhos, ensina para os filhos dos teus filhos, fala em casa, quando você estiver comendo, ao levantar. Mas a essência é: ame ao Senhor de todo o seu coração. E o ensinamento sobre amar o próximo como a ti mesmo está contido ali no livro de Levítico, no capítulo 19. Né? Levítico está aí 2 livros antes. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esses 2 versículos espalhados em todos esses capítulos e profetas, todos os livros proféticos, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Obadias, Amós, Naum, Abacuque, Zacarias, todos os livros proféticos, todos os ensinamentos se resumem nessas 2 coisas. Querido, eu queria te trazer uma palavra, a palavra que eu tenho, ela é simples, mas ela é poderosa. A essência da sua vida cristã é o seu relacionamento com Deus e não aquilo que você faz para Deus. A essência da sua vida é o seu relacionamento com Deus e não aquilo que você faz para Deus. Eu tenho visto pessoas, às vezes, caminhando, andando, orando com sinceridade, dizendo: Deus, me abençoa, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser ousado, eu quero ser ousada, eu quero fazer diferença. E às vezes as pessoas envolvem-se e são plenamente sinceras, dizendo: Senhor, eu quero fazer diferença onde eu estou, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, eu quero ser ousada, Senhor, eu quero impactar as pessoas, eu quero levar o Evangelho, Senhor, eu quero que o Senhor use e mova os céus para salvar muitas almas. Queridos, isso é maravilhoso, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: você está errando o alvo. O alvo não é ser usado, o alvo é conhecê-lo. O alvo é amar a Deus. O primeiro mandamento, o mandamento mais importante, não é pregue o Evangelho para o seu próximo. O mandamento mais importante não é socorra o necessitado e leve ele para dentro da sua casa, ajude quem precisa. O mandamento mais importante não é faça diferença sobre essa terra, leve o Evangelho de Cristo. O mandamento mais importante é: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eu quero dizer uma palavra para você. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Judas, ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele expulsou demônios, porque ele estava no meio dos 70, que foi enviado para expulsar demônios. Ele foi usado para curar enfermos. No nome do Senhor, os enfermos foram curados, as enfermidades saíram e as pessoas andaram, as pessoas foram livres. Mas ele terminou a vida dele e foi para o inferno.
Porque a proximidade e o relacionamento dele com Cristo não era suficiente para fazer ele crer em quem era o Senhor. O relacionamento de Cristo e o amor de Cristo por ele era, quando ele chegou, talvez das coisas mais impactantes na palavra, é quando Judas chega para trair Jesus. E a Bíblia fala que Judas vai lá e dá um beijo no rosto de Jesus, para identificar quem era Jesus no meio da multidão. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Judas e diz para ele: amigo, a que vieste? Jesus estava dizendo para ele: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Querido, o que você está fazendo aqui? A que vieste? Jesus amava Judas, mas Judas não conhecia o coração de Jesus. Porque se ele conhecesse o coração do Senhor, mesmo depois de ter traído a Cristo, mesmo depois de ter feito o que ele fez, ele teria aguardado, ele teria se prostrado, ele teria buscado restauração em Deus. Ele teria dito para Deus: Deus, me julgue o Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ele não conhecia Jesus. Ele fez as obras que Jesus fez. Ele alcançou pessoas. Ele liderou pessoas. Ele moveu sobre as coisas, mas ele não conhecia o Senhor. Você consegue entender isso? A essência é o Senhor. A essência é conhecer a Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a gente não tem que trabalhar? Não, querido. Eu estou dizendo que a essência e o mais importante é você amar a Deus. E quando você ama a Deus, quando você conhece o coração de Deus, a sua obra e aquilo que você fizer é fruto do seu relacionamento com Deus. Lá em Tiago, a palavra diz, Tiago diz: olha, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é que a obra é mais importante, mas quando você caminha com Cristo, quando você ama a Deus, quando o seu alvo é amar a Deus e conhecer a Deus, você conhece o coração dele. E aí, na hora que precisar fazer, você vai fazer, porque você conhece o coração dele. E você vai porque você o ama. Porque ele já compartilhou com você, porque ele já fez com você, porque ele compartilhou com você do que ele está sentindo, do que ele está vivendo, do que ele está andando. Às vezes as pessoas ficam olhando e dizendo: puxa, eu quero fazer. Amado, mas o mais importante é conhecer a Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e 22, eu quero te convidar para ler. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Vamos ler a partir do 15, né? Vocês são apaixonados pela palavra, vocês amam a palavra, vocês não têm problema em ler a palavra, então nós vamos ler a partir do versículo 15, né? Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Qual será a resposta de Deus para as pessoas que chegarem diante do Pai, dizendo, olha, eu fiz tantas coisas. Nunca vos conheci. Porque para Deus, verdadeiramente, o mais importante é você conhecê-lo. O que precisa nortear a sua vida cristã não é o tanto de coisa que você vai fazer para Deus, mas como você o conhece. E deixa eu te falar, na medida onde você conhecer a Ele, você vai fluir, você vai fazer. O próprio Senhor diz assim, que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Quem manda as pessoas para fazer a obra que precisa ser feita é quem? É o Senhor. Por quê? Ele manda quem? Aqueles que o conhecem. Ele manda aqueles que estão lá junto com Ele. Ele manda aqueles que o buscam por quem Ele é. E não aqueles que o buscam pelo que Ele vai fazer. Deixa eu te falar, na caminhada com Jesus, muitas pessoas andavam atrás de Jesus pelo que Ele fazia. Porque Ele multiplicava o pão, porque Ele curava os enfermos, porque Ele expulsava os demônios. Muitas pessoas andavam atrás de Jesus por causa disso. E eu vou te dizer, Jesus nunca mandou eles embora. Mas estes que andavam atrás de Jesus por causa disso, se eles nunca o conheceram, eles continuaram separados de Deus. Jesus cura enfermo? Cura. Jesus multiplica os pães? Multiplica. Jesus faz milagre? Faz. Jesus manifesta o poder dele na vida de pessoas? Manifesta. Ele usa pessoas? Usa. Mas o propósito dele é conhecer você. O propósito dele é você conhecê-lo. Mais do que você ser usado, mais do que você trabalhar, do que fazer grandes coisas, de que você fazer isso, aquilo, o propósito é conhecê-lo. O nosso propósito é conhecer o Senhor. E, querido, a sua vida precisa ser norteada por isso. Mais o importante do que fazer inúmeras coisas é conhecer o Senhor. Quando você o conhece, a Bíblia fala que Ele vai compartilhar conosco o coração dEle. E na medida onde você o conhece, Ele começa a compartilhar com você o que está no coração dEle. E Ele nos move por um caminho onde a gente vai fazer as coisas e servir. Mas aí nós não vamos fazer porque a gente quer ver as coisas acontecerem. Nós vamos fazer porque nós o amamos. E porque nós o amamos, nós conhecemos o coração dele. E aí nós passamos a amar como Cristo ama, nós passamos a fazer as coisas como Ele deseja e como Ele é. Porque a grande diferença é o seu relacionamento com Deus. Por isso, as obras que nós fazemos não serão medidas como as pessoas medem. As obras que nós fazemos serão medidas pelo nosso coração.
Acompanha comigo. Quando Jesus estava ali no templo, assentado na frente do gasofilácio. O gasofilácio é um lugar de colocar oferta. A Bíblia fala que Jesus foi para o templo e ele assentou de frente para o gasofilácio para olhar como as pessoas estavam colocando a oferta ali. Jesus. E aí ele olha e ele observa, a Bíblia não fala quanto tempo ele fica naquilo, mas depois ele diz, olha, aquela viúva deu mais do que todos, porque ela deu todo o seu sustento, ela deu duas moedinhas, era tudo o que ela tinha, mas ela deu mais do que todos. E alguns, a Bíblia fala que alguns colocavam ali no templo grandes quantias. Qual é a essência? Essa mulher deu tudo o que ela tinha porque ela conhecia o Senhor. Porque ela conhecia Deus. A oferta dela foi uma expressão profunda de rendição e de confiança no Senhor. Dizendo, Deus, eu quero te agradar. Eu amo o Senhor, eu confio no Senhor. A oferta dos outros pode ter sido por inúmeros motivos. Podem ter pessoas que deram grandes quantias e que amavam o Senhor e estava tudo certo. Mas a atitude daquela mulher revela o coração dela. Quem era prioridade para ela? Querido, a gente precisa voltar para a essência. Você precisa olhar para o Senhor. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. O mais importante é você conhecer a Deus. Porque quando você o conhecer, Ele vai se dar a conhecer a você. E Ele vai te falar das coisas dEle, Ele vai te falar do que Ele deseja que você faça, do que Ele deseja que você se mova, aonde que Ele deseja que você vá. Ele vai se mover na sua vida e através da sua vida. Mas o mais importante é você e Ele. Esta é a essência. Nós vivemos um contexto, o mundo, desde sempre as pessoas querem ocupar o lugar nas plataformas. As pessoas querem ocupar as lideranças. As pessoas querem ocupar o lugar de destaque. Ou as pessoas querem fazer muito. Deixa eu te falar, você fazer muito para Deus, de verdade não vai fazer diferença se o seu coração não amar a Deus acima de todas as coisas. A sua obra precisa ser consequência do seu amor e relacionamento com Ele, e não o contrário. Existem muitas pessoas que querem fazer bastante para Deus, para se relacionar com Ele. Deus, eu quero te agradar, então eu vou trabalhar bastante na igreja. Eu quero te agradar, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu quero te agradar, então eu vou ajudar bastante os necessitados. Deixa eu te falar, isso não vai agradar o Senhor. O que vai agradar o Senhor é você amá-lo. O primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com toda a sua energia, com tudo que você é. Ame a Deus. Essa é a essência. Ame a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o mandamento mais importante. Se você não cumprir este mandamento, as outras coisas tornam-se sem sentido. Senhor, no teu nome a gente expulsou demônios. Tá, mas... Senhor, no teu nome a gente curou os enfermos. Senhor, no teu nome eu fui para a África, eu fui para a população ribeirinha, eu fui fazer missões. Senhor, no teu nome eu trabalhei muito na igreja. Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, no teu nome eu dei grandes ofertas. A essência não é essa, a essência é conhecer a Deus. Você foi chamado
para conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você reflete a Deus no seu dia a dia. É algo natural. É algo que acontece. Você foi chamado para conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, na medida onde você vai caminhando ao lado das pessoas, o Evangelho vai sendo ministrado. Porque você vai refletindo aquilo que Deus está refletindo no seu coração. As pessoas têm uma coisa sobre fazer. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Sabe quando você pega a descrição lá bíblica sobre o que se espera dos pastores, né? Vamos falar dos pastores, os líderes, aquelas pessoas que estão num lugar de liderança. E se você está num lugar de liderança, você vai ser desafiado a fazer muita coisa. Correto? Mesmo que as coisas vão chegar para você. Mas quando a Bíblia descreve o que é preciso para ocupar o lugar de liderança, são 17 características. Só uma delas tem a ver com habilidades. Com você desenvolver alguma habilidade ou fazer alguma coisa. Que é, seja apto para ensinar, quando fala lá dos pastores. Todas as outras características têm a ver com ser. Seja honesto. Não seja dado ao vinho, né? Seja alguém, ele vai falando sobre a essência e aquilo que Deus muda no nosso coração. Quando você caminha com Deus, Deus começa a mudar a sua estrutura e quem você é. Porque você começa a ficar parecido com o Senhor. Quanto mais você anda com Deus, mais parecido com Ele você vai ficar. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se parecer com Ele e refletir os pensamentos dEle, o conhecimento dEle, o coração dEle, o amor dEle. Todas as características que falam lá sobre os pastores, os líderes, têm a ver com ser. Apenas ser apto a ensinar é uma característica, digamos assim, que você vai lá para aprender, para fazer. Todas as outras você aprende aos pés do Senhor. Você aprende junto com o Senhor. Deus espera você lá no quarto para se encontrar com Ele. Deus está esperando você para se encontrar com Ele. Deus espera você no lugar de oração. Deus espera você no lugar de adoração. Ah, pastor, eu não sou muito disso, não. Eu quero é fazer. Querido, você pode fazer o tanto que você quiser, mas você vai errar o alvo se o seu principal objetivo não for conhecê-lo. Nosso principal objetivo é conhecê-lo. É lógico, a gente precisa revelar esse amor para as pessoas, é lógico que precisa. Mas você precisa revelar um Deus que você conhece. Sabe, eu estava contando esses dias, já contei aqui, conversando com as pessoas, um pouco falando sobre isso, sobre conhecer a Deus. E a primeira vez que eu consegui entender o que é unção. A gente sempre fala de ter a unção de Deus. Lá em Pedro fala que nós temos a unção. Eu falei, Deus, e aí um dia eu estava era uma ministração para jovens, um clubão, devia ter ali uns 1.500 jovens num prédio ali no centro. O pessoal, sei lá, quase 1.000. A igreja estava lotada.
Eu estava sentado na primeira fileira, assim, na frente, e assentado no chão, ainda tinha um tanto de gente, de jovens assentado assim. Era uma reunião que acontecia com os jovens das igrejas em Belo Horizonte, de todas as igrejas, de uma forma interdenominacional. E aí teve uma peça de teatro, pensa numa peça boa, evangelística, alinhada com a palavra, e que falava a mensagem do evangelho de uma forma tão poderosa. Quando terminou aquela peça, o rapaz, que era o ator principal da peça, ele foi à frente e fez um apelo, convidando as pessoas para aceitarem Jesus, dizendo: olha, você precisa de Jesus, vem aqui à frente. E esse rapaz ficou vários minutos ali convidando. E eu estava ali, não foi uma única pessoa na frente. E ele ficou talvez uns 10 minutos, ele insistiu muito. Ele ficou uns 10, 15 minutos fazendo aquele apelo ali na frente, dizendo: vem à frente, se você quer Jesus, o Senhor. E aí ele voltou, ele falou um tantão de coisa. Por fim, ele se deu como por vencido. E aí ele passou o microfone para quem estava lá junto, coordenando, que era o Janires. Era um irmão querido. E o Janires, ele tinha uma voz meio rouca, ele tocava, ele pegou o microfone e falou, o pessoal do louvor estava lá na frente, ele falou: toca a música tal, e o pessoal só começou os acordes, e o Janires pegou o microfone e disse para as pessoas assim: Jesus quer te salvar, se renda ao Senhor, eu quero te convidar para vir para frente. Se você quer Jesus na sua vida, vem para frente. Queridos, começou a levantar pessoas e as pessoas começaram a vir para frente. Eu estava sentado na primeira cadeira, eles tiveram que arredar as cadeiras para trás. O pessoal que estava na frente, alguns saíram para fora, outros ficaram em pé. E aí vieram centenas de jovens à frente, tinha uma porta lateral. Eu saí para a porta lateral assim, porque não me cabia mais, não tinha jeito de voltar para trás. E a hora que eu fiquei olhando aquilo e as pessoas continuavam a vir à frente, e eu falei: meu Deus, por que naquela hora aquilo me deixou? Eu falei: Deus, por que aquele menino, por que o rapaz lá, que foi o ator principal da peça, ele ficou tanto tempo convidando as pessoas para receberem Jesus e as pessoas não vieram? E o Janires, ele falou 2 palavras. Antes dele começar a falar, ele falou: querido, ele tinha uma voz rouca, querido, se você quer Jesus, vem aqui para frente. O povo começou a levantar. Eu falei: Deus, o que aconteceu? E o Espírito de Deus falou claramente comigo naquele dia. Falou: isto se chama unção. Isso tem a ver com estar na presença do Pai. Quando você compartilha o coração do Pai. Aquele rapaz estava compartilhando uma palavra do Pai, uma direção do Pai. Deus ordena que todos se arrependam e venham para frente, e venham se render a Ele, façam isso de forma pública. É um mandamento da palavra de Deus. Então ele compartilhava a ordem da palavra e a direção da palavra. Mas quando o Janires chegou e ele pôde falar aquilo ali, ele compartilhou o coração do Pai para aquelas pessoas. Porque ele tinha estado junto com o Pai, ele não liberou apenas a palavra e a ordem, mas ele compartilhou o coração do Pai. E as pessoas ouviram o coração de Deus e o chamado do coração de Deus. Sabe, queridos, eu quero voltar lá na essência, na primeira coisa que eu falei. Você foi chamado para conhecer a Deus. Essa é a coisa mais importante na sua vida como homem ou mulher que conhece a Deus, homem ou mulher de Deus. Você foi chamado para conhecer
a Deus. Se você passar muito tempo orando e buscando ser usado, você corre o risco de errar o alvo. Mas se você passar muito tempo buscando e orando e dizendo: Deus, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Você nunca vai errar o alvo. E quando você chegar lá na frente, no dia do encontro com Ele, você vai ouvir da parte dele: vinde benditos para aquilo que eu separei para você. Vem e entra para o gozo do teu Senhor. Vem porque eu te conheço. Não é assim? Lá na parábola das 10 virgens, quando você pega a história da parábola das 10 virgens, eram 10 virgens. As 10 estavam lá, as 10 tinham vestido de noiva, as 10 estavam convidadas para o casamento, as 10 tinham lamparinas, as 10 tinham todas as coisas, mas faltava azeite, faltava relacionamento. E aí, quando as 5, que são imprudentes, chegam, a Bíblia fala que no meio da noite o noivo demorou, e aí apagou-se a lamparina de todas, estava todo mundo dormindo, mas na hora que precisou e que chegou o noivo, 5 tinham óleo, tinham relacionamento, tinham intimidade na sua vida, e elas acenderam a lâmpada e foram com o noivo. As outras 5 que não tinham, falaram: eu vou buscar agora intimidade, eu vou buscar agora relacionamento, eu vou buscar agora conhecer a Deus. Quando elas chegam diante do Senhor, o que o noivo diz para elas? Eu nunca te conheci. O noivo diz para aquelas 5 virgens, ele diz assim: olha, apartai-vos de mim, porque vocês não são minha noiva. Eu nunca te conheci. Vir à igreja não te faz conhecer a Deus. Participar dos grupos não te faz conhecer a Deus. Você ler a Bíblia não te faz conhecer a Deus. Você precisa se render verdadeiramente diante de Deus e dizer: Deus, eu quero te conhecer. Você precisa buscá-lo com um coração sincero. Fazer atos religiosos não te fazem conhecer a Deus. Te fazem até alguém socialmente aceito, mas isso não será aceito no céu. Todas as parábolas que você encontra sobre o reino dos céus, em quase todas elas, o que o Senhor diz no final é: eu não te conheço, para aqueles que ficam fora. Eu não te conheço. Mas para os outros ele diz: vem, bendito, porque eu te conheço. Eu já separei, escolhi um lugar especial para você. Pode vir que, aquele esqueminha nosso que nós programamos, que eu te contei, está reservado para você. Porque tem a ver com intimidade. Ah, querido, você precisa entender a sua principal função, a sua principal coisa, aquilo que precisa ser o principal no seu coração, tem que ser conhecer a Deus, amar a Deus, tem que ser ouvir o Senhor, tem que ser estar com o Senhor. Porque quando você está com o Senhor, Ele cura o seu coração. Quando você está com o Senhor, Ele cura as suas feridas. Quando você ouve a Deus, Ele compartilha com você o que Ele está pensando sobre o outro e te leva a ajudar o outro. Quando você está com o Senhor, Ele compartilha com você o que Ele acha sobre você e traz restauração para a sua vida e te muda. Eu lembro de uma vez que eu estava orando e gastando um tempo diante de Deus, e Deus falou comigo:
Falei, você é preguiçoso. Eu falei, Deus, preguiçoso? Não, eu levanto de manhã. Nessa época, eu fazia 2 faculdades, trabalhava à tarde, à noite, fazia evangelismo no final de semana e ainda estudava para as 2. Eu falei, Deus, não é possível. Como é que o senhor está enganado? O senhor errou de endereço aí, Deus. Como é que eu sou preguiçoso? E aí, eu falei, Deus, eu levanto de manhã, eu vou para a faculdade, depois à tarde eu faço isso, à noite eu vou para o seminário, eu tenho evangelismo toda sexta de madrugada, sábado de manhã eu estou na aula, sábado à tarde eu tenho evangelismo na Pinel, domingo de manhã eu vou para a minha igreja, que era na Igreja Batista do Renascença, domingo à noite eu vou para levar o pessoal que a gente trabalha lá na PNL, que era onde eles recebiam as pessoas. Terça e quinta eu tenho discipulado e ainda eu estudo para a faculdade, para o seminário. Como é que eu sou preguiçoso? E Deus falou comigo, filho, você faz isso tudo, mas não faz o que eu te mandei. Você faz isso tudo, mas você não está fazendo o que eu te mandei fazer. E você não está fazendo porque você é preguiçoso. Você está fazendo o que você quer fazer e não o que eu te mandei fazer. E aí eu fui lá e falei, Jesus, o senhor está certo, eu estou errado. A gente é tão presunçoso de achar que a gente pode argumentar com Deus, mas Deus fala, você tem alguma coisa? Vem argumentar. E naquele dia eu me arrependi, eu falei, Jesus, me ajuda, eu não quero ser preguiçoso. Eu quero fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Quando você anda com o Senhor, Ele começa a mudar você, quem você é, o que você pode fazer, o que você não pode. Ele muda o seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar para orar. Queria convidar o louvor. Eu quero convidar você para orar. Você tem amado a Deus? A sua prioridade tem sido conhecer o Senhor? Eu não sei qual que é a sua justificativa para a sua prioridade na vida cristã não ser amar o Senhor, mas eu tenho uma coisa para dizer para você, ela não é suficiente. A sua prioridade precisa ser amar a Deus. A sua prioridade precisa ser o Senhor. Qualquer outra coisa que for sua prioridade, você vai errar o alvo. Mas o mandamento de ter que fazer isso é importante, mas o primeiro é amar a Deus. Não, mas o mandamento de ter que, a gente precisa cuidar da vida dos jovens, mas o primeiro é amar a Deus. Não, mas a gente precisa cuidar da vida dos casais, precisa, mas o mandamento é amar a Deus. Mas eu preciso cuidar da minha família e abençoar ela. É verdade, você precisa, mas a primeira coisa é amar a Deus. Primeiro mandamento. A Bíblia manda você cuidar da família, a Bíblia manda você cuidar do próximo, a Bíblia manda você trabalhar, a Bíblia manda você ser uma pessoa cheia de higiene e ter altos cuidados, a Bíblia manda você fazer diferença no mundo, a Bíblia manda você alcançar as nações, a Bíblia manda você cuidar da sua casa, a Bíblia manda você expulsar os demônios, curar os enfermos, a Bíblia manda você aprender a tocar e tocar bem. Quando você for tocar no louvor, o Salmo diz tocar e tocar bem. A Bíblia manda isso tudo. Mas o primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas. Eu quero te convidar a fazer uma avaliação agora e a realinhar a sua vida, para que a sua prioridade seja amar a Deus. A sua prioridade precisa ser amar o Senhor. A sua prioridade não pode ser usado. Não pode ser qualquer outra coisa que não seja amar a Deus. Ore ao Senhor agora, aproveite esse tempo, ore a Deus, coloque sua vida diante do Senhor. Eu te busco
te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo Para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. vou lutando, Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Deus é tão perfeito nos seus caminhos. Fale com quem está perto de você e assim, olha para a pessoa e diz assim: eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. É para você fazer uma declaração sua. Você vai dizer para quem está perto: olha, eu quero amar a Deus acima de tudo. Essa é uma declaração que nós precisamos fazer para nós e para o irmão. Aleluia. Queridos, hoje é aniversário da Paula. Aleluia! Peraí que nós vamos cantar parabéns, fazer coisa, mas essa semana é semana de jejum e oração. Então, essa semana é semana de jejum e oração. Isso. Queridos, essa semana é semana de jejum e oração. Aleluia. Eu sei que você ama o Senhor. E na nossa caminhada, a gente tem aprendido que essa carne aqui, ó, essa carne precisa se submeter ao Senhor. E a nossa semana de jejum e oração é justamente para isso, para duas coisas. Primeiro, para você se submeter a Deus. Dizer: Deus, me ajuda a te ouvir mais, a andar mais, a fazer mais o que o Senhor quer. Segundo, tem também um lugar de batalha. Por quê? Porque o nosso inimigo, deixa eu te contar um segredo. Mesmo que você fique quietinho, o diabo não vai ficar. Ele detesta você e ele quer te destruir. Então é melhor você se posicionar, começar a orar, resistir, do que você tentar ficar quietinho para ver se passa despercebido. Não tem jeito. Então, tempo de jejum e oração é também um tempo onde a gente se posiciona, onde a gente se coloca nesse lugar de oração. Queridos, e a gente tem algumas direções para esse tempo de oração. Eu queria colocar uma que depois
ouvir da Carol também as direções que o Senhor tem falado com ela. Mas a primeira coisa que eu queria colocar é que você vai orar pelas lideranças. Nós estamos debaixo de uma situação que o Espírito Santo tem falado conosco, aonde as lideranças estão debaixo de ataque. Lideranças da igreja, ok? Como é que eu vou fazer? Você faz o seguinte, você ora pelas lideranças que estão sobre a sua vida. Então, tá bom, Pedro está aqui, ele vai orar pela vida do Pedro Agra, Camila Agra, pela família dele, porque ele faz parte do grupo de louvor e está aqui. Mas ele está caminhando, ele vai orar pela liderança da igreja, pelos pastores, porque ele está aqui nesse lugar e caminhando nisso. E aí você caminha e diz assim, não, mas eu estou... Vamos pegar a Flávia aqui assim. A Flávia vai orar pelos líderes jovens, por aqueles que estão lá, fala, Jesus abençoa a família do Rodrigo, da Paula, mas ela faz parte do louvor, ela vai orar pelo Pedro Agra, mas ela está ajudando ali no NAR, né, no projeto de discipulado e de ensino junto com a Edna. Então você que faz parte, que tem feito mulher única, homem ao máximo, discipulado, você vai orar pela vida da Flávia, que tem ajudado pela vida da Edna. Mas ela faz parte do grupo lá que se reúne toda sexta-feira na casa da irmã Miriam, né? Aleluia! Lá na casa da minha mãe. Quem lidera lá, Miguel e Thaís. Ela vai orar pela vida do Miguel e da Thaís. Mas o Pedro que está aqui, ele também tem o André e a Carol, que fazem parte do Ministério Infantil, e eles vão orar pela vida das pessoas que lideram o Ministério Infantil. Então, você vai orar pelas lideranças que tem sobre a sua vida? Nós precisamos orar pela vida dos líderes. E você, se você está participando desse tempo de jejum e oração, você vai orar pela vida da Carol, que lidera o ministério de intercessão nesse ministério, na igreja. Amém? Querido, é um lugar onde a igreja vai guardar e proteger. Este é um tempo, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um tempo onde o Senhor tem falado que Ele quer fazer grandes coisas. Mas nesse lugar a gente precisa manter firme o nosso lugar de oração e jejum. Nosso lugar de proteção. E uma direção específica é para a gente orar pela vida dos nossos líderes. Então você vai orar por quem lidera, e você vai orar por quem ajuda nessa caminhada, quem os ajuda nisso. Guarde, nós precisamos ter uma vida de oração e guardar a vida dessas pessoas. Você está aqui, você é casal, você vai orar pela vida do Pedro e da Camila, que lideram o ministério de casais. Se você é casado, se você quer casar, você começa já orando por eles. Jesus, continua abençoando, né? Abençoa eles e eu. Mas a gente precisa se comprometer a esta vida de oração e orar por aqueles que o Senhor tem colocado como liderança. Amém, querido? Porque esse é um lugar onde o Espírito Santo tem falado, né? A gente teve aí vários sonhos de vários irmãos, várias palavras proféticas, onde o Senhor vem falando repetidamente para a gente orar pelas lideranças, né? Teve sonho que tinha um abatido, teve sonho que teve o outro machucado, teve sonho que teve... O Senhor tem falado. A Bíblia diz certamente que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus quer fazer algo gracioso da parte dele no nosso meio e através de nós, mas nós precisamos orar pela liderança e estar pronto para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Carol quer compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem. Bom dia, igreja. Então, na verdade, são muitas demandas, né, de oração. E a gente precisa orar mesmo, a gente precisa estar
disposto a estar na presença do Senhor, né? Nós temos também o Ministério de Mulheres, que tem andado assim ativamente na presença do Senhor. Tem que orar por essa mulherada, porque nós precisamos, né, Ionara, da oração de vocês. A Nívia ali também no Ministério de Boas-Vindas. E são muitas demandas, né? Então, assim, mas o que o Senhor tem falado é que tudo que Ele precisa realizar aqui na terra já foi estabelecido no céu, né? E a palavra fala que seja feita, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como a sua vontade é feita no céu. Então o Senhor já estabeleceu tudo no céu e nós então precisamos gerar para que isso se consume aqui na terra, né? E como nós fazemos isso? Através da oração, né? Então, assim, se você, aí eu quero falar para as pessoas que têm um chamado para intercessão, né? Se você tem esse chamado, gente, nós temos aí grupos que nós oramos durante a semana, né? Então nós temos grupos que oram aí pelos ministérios, temos grupos que oram pela liderança, temos grupos que têm orado por diversas coisas, pela administração da igreja, né? Quantas coisas nós já vimos sendo realizadas aqui na igreja, nós estamos vendo ser realizadas, mas por quê? Porque tem sido gerado em oração, né? Então, assim, nós temos o grupo que ora pela administração, temos o grupo que ora pelos líderes, e temos o grupo que ora por missões, né? Um grupo muito legal, sim, e tem sido muito interativo, que eles têm chamado os missionários para poder fazer parte, né? E têm orado por eles, então tem sido muito legal. Então, se você quiser participar, pode me procurar, pode procurar a Ágata, a Flávia, pode procurar a Magda, né? Então está cheio de gente aí que está fazendo parte de algum grupo, né? Então nós queremos contar com vocês, porque o Senhor espera, tudo isso que o Senhor tem falado para a igreja, através de sonhos, nada mais é o coração dele que ele está compartilhando conosco. E nós precisamos alcançar isso em oração. Amém? Glória. Palavra poderosa essa que a Carol falou, e aí eu quero finalizar para a gente orar e depois cantar parabéns para a Paula, né? Mas isso que ela disse é tão poderoso. Tudo que o Senhor deseja para nós aqui já foi estabelecido no céu. Por isso Jesus nos ajuda a orar, nos orienta a orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma maneira como ela é feita no céu. Então o seu tempo de oração é mais do que um momento onde você vai estar lá e você vai clamar e pedir tanto a Deus para fazer as coisas. É um lugar onde você vai para estar na presença do Senhor. E aonde você recebe o coração dele, e depois de receber do Senhor o coração dele sobre determinada coisa, você libera e ordena para que isso aconteça aqui nessa terra. É uma liberação dos céus, passando lá os céus de bronze que o pastor Alexandre falou lá no início da palavra, né? Às vezes, querido, a sua oração a sua resposta de oração não chega porque faltou oração. Às vezes você está orando por uma promoção, por exemplo, vamos ser específicos. Você está orando por uma promoção no seu trabalho. Você orou por uma promoção. Deixa eu te falar, Deus respondeu à oração. Ele enviou a resposta, mas entre a resposta de Deus e a coisa acontecer, existem demônios que estão lutando para você ficar no lugar onde você está. E aí, a resposta de Deus veio, mas ela ainda não chegou em você. E aí você começa a orar, você fala, Deus, eu cria que isso era a tua vontade, Deus, por que isso não está acontecendo? Querido, Deus já respondeu. Mas por que não aconteceu? Porque o mundo onde nós estamos tem um mundo espiritual que luta contra a sua vida.
E aí não é uma questão mais da resposta de Deus, é uma questão do posicionamento seu. Aonde você se posiciona e diz em nome de Jesus, não vai. Toda a obra do inferno vai cair. Você começa a orar e jejuar. Todo espírito que está oprimindo o povo lá no meu trabalho vai embora. E você começa a ouvir a Deus e resistir às obras do inimigo lá, por exemplo, usando o exemplo do seu trabalho, para que o impedimento das trevas saia, e aí quando os demônios são retirados, quando o engano das trevas é retirado, a sua promoção acontece, e você diz, olha, está aqui, aí o seu chefe diz assim, eu já estava planejando isso há uns 3 meses, não sei por que eu não fiz. Eu sei por que você não fez. Por que ele não fez? Porque tinha uma batalha acontecendo para isso não acontecer, para isso não se realizar. Deus já tinha dado a resposta. Isto é o que a Bíblia descreve ali no livro de Daniel. No primeiro dia que Daniel começou a orar, a resposta, o anjo saiu com a resposta. Só 21 dias depois é que ele chegou em Daniel. Será que o caminho era longo entre o trono de Deus e Daniel? Ele teve que viajar o universo inteiro, a Via Láctea e outros lugares para poder chegar aqui? Por que ele parou? Por que ele não chegou? Porque tinha uma batalha no meio do caminho. Às vezes você orou a Deus pedindo uma resposta, Deus já enviou a resposta, mas a batalha não deixa a resposta chegar. O que você tem que fazer? Toma posição, começa a orar e resistir ao inferno. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então, toma esse lugar de posição, resiste ao diabo, toma posse das bênçãos e, no nome de Jesus, não abre mão de nada que Deus tem para a sua vida. Amém? Só uma palavra que eu quero deixar para vocês, que eu me lembrei ali agora, enquanto o pastor estava falando. Hebreus 10, 39, acho que é 39, que eu não estou enxergando bem aqui não. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Né? Tem versões que falam avançamos para a salvação. Né? Então é isso, gente. Tudo isso que o pastor falou é uma grande verdade e a gente precisa entender isso. Né? Sempre que a gente está gerando, sempre que a gente está orando para que algo aconteça, o inimigo ele quer dar um jeito de frustrar os nossos planos, de fazer com que a gente pare de orar. Né? E aí, só para você se lembrar dessa palavra, né? Que nós não somos dos que retrocedemos, nós somos dos que avançamos para a salvação. Né? E nós vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós por meio da oração. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então você está convocado para essa semana de jejum e oração. Amém? Você virá na próxima semana, nós vamos entregar o jejum no nosso tempo de café da manhã, na semana que vem aqui. Amém? É o nosso culto 360, onde você pode compartilhar daquilo que o Espírito Santo tem falado. Então, se programe, a semana que vem você vai vir, traga uma coisa gostosa para comer, que dê para você e mais um irmão, né? Dê para você e mais alguém. Deus vai liberar a graça e vai continuar falando conosco nessa semana. Amém? Então, eu quero te convidar. Você vai jejuar de pelo menos uma refeição. Eu não posso porque eu tomo remédio. Ok, se você toma remédio e tal, tem um limite físico, então você jejue de alguma coisa, né? Gente, não vale jejuar. Vou jejuar de café, mas eu tomo café só no sábado. Não vale não, né? Eu vou jejuar de geleia de jiló. Nunca comi na vida. Então, uma vez uma irmã falou comigo, pastor, eu jejuo. Falei, que bênção. Falei, assim, eu almoço todo dia, meio-dia. Aí, no dia do meu jejum, eu almoço uma. Falei, irmã, você está brincando comigo, né? Um esforcinho maior assim, né? Falei, pastor. Falei, então, querido, se é possível, salte uma refeição. Se não é possível, escolhe ali pelo menos 5 coisas que efetivamente vão te fazer falta
para que você submeta a sua carne ao Espírito e diz assim: Espírito Santo, eu quero o Senhor. E nesse tempo, ore e busque